como toda sexta-feira a gente tem aqui um convidado especial. Hoje nós estamos aqui com o representante do 8º Batalhão da Polícia Militar, o Capitão Lázaro, que vai falar do trabalho da polícia, que foi realizado aí principalmente de ontem para hoje, onde nós tivemos aí bastante trabalho, inclusive na região, né, Capitão? Com mais uma AIFO sendo realizada em Nova Esperança. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Cláudio Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paranavaí. Boa tarde a todos os profissionais dessa emissora. O 8º Batalhão de Polícia Militar está investindo bastante nas operações. Inclusive, nós planejamos uma operação para ser executada lá em Nova Esperança. E nesta operação nós tivemos alguns resultados positivos, inclusive, empresários e pessoas da comunidade de Nova Esperança parabenizaram a ação desencadeada em função dos resultados obtidos e também em função da efetiva segurança proporcionada pelo trabalho da Polícia Militar naquela localidade. Então nós tivemos policiais militares lá da 3ª Companhia de Nova Esperança que foram empregados, a comando lá do Tenente Martins, que é hoje o oficial que responde pelo comando da 3ª Companhia de Nova Esperança, mais alguns policiais militares do serviço normal, os nossos policiais militares da Rotam, nós empregamos 2 equipes da Rotam lá naquela localidade, e também policiais militares do serviço reservado. Aplicamos 6 viaturas ao todo e foram feitas 15 abordagens em veículos, 80 abordagens em pessoas e 10 estabelecimentos vistoriados, além de patrulhamento, além de todo um trabalho efetivo naquela localidade. Foi feita a apreensão de um veículo, de uma motocicleta, em função de vários artigos diferenciados do Código de Trânsito Brasileiro, incluindo a falta de documentação, que é uma moto Honda CG 125 Fan, e também foi realizada a prisão de um indivíduo de 21 anos de idade, que é o Jonathan da Silva Ferreira, por direção perigosa. Então, aqueles problemas que nós verificamos que acontecem aqui na cidade de Paranavaí, que existem todas aquelas queixas e que a Polícia Militar vem efetuando o seu trabalho, também acontecem em outros municípios da nossa região, mas a Polícia Militar está muito atenta, fazendo o seu dever de casa, fazendo o seu trabalho, e nesta operação, então, foi realizada a prisão de uma pessoa e também a apreensão de um veículo que estava sendo utilizado para manobras perigosas. Foram lavrados autos de infração, vários autos de infração de trânsito também, feitas pelo menos 20 notificações de trânsito, então foi um trabalho bastante reconhecido naquela localidade. Qual é a meta? A meta hoje do Coronel Lima, que é o comandante do 8º Batalhão, é potencializar e intensificar as operações. E falando nestas operações, aqui em Paranavaí, nós já estamos em fase de planejamento de novas ações integradas de fiscalização urbana, em que também haverá uma efetiva participação do pessoal da vigilância sanitária, com os equipamentos, para então poder aferir os valores relativos à questão de som alto, para que nós possamos efetuar então as notificações, as apreensões de veículos e também de som. Ô capitão, esse tipo dessas ações, elas são constantes, vão sempre estar acontecendo aqui, é lógico que não tem um horário aí, não se divulga, até mesmo porque é um trabalho da polícia, mas sempre que ela acontece, encontra irregularidades, né? Seja aqui, foi em Nova Esperança, foi em Paraíso, mesmo que ela aconteça hoje, volta a acontecer amanhã, parece que todas elas sempre encontram irregularidades, né? Perfeito. Inclusive, foi muito bem lembrado que nós também desencadeamos operação na região da 1ª Companhia, que é Paraíso do Norte, que a 1ª Companhia abrange Tamboara, Paraíso do Norte, São Carlos do Ivaí, Mirador, São João do Caiuá, Santo Antônio, então é uma parte nossa da 1ª Companhia. E também foi desenvolvida operação naquela região e também com resultados satisfatórios. Então essas operações estão acontecendo em todas as companhias do batalhão. A 3ª Companhia tem sede em Nova Esperança, para lembrar a nossa comunidade, a 2ª Companhia tem sede em Loanda e a 1ª Companhia tem sede em Paranavaí, que abrange esses municípios. Mas todas essas 3 companhias fazem parte do 8º Batalhão. E em todas as operações, aqui como foi muito bem lembrado pelo Cláudio Luiz, nós conseguimos apreender veículos, notificar veículos, realizar a prisão de pessoas, em algumas oportunidades com armas,
em posse de substância entorpecente, em várias situações de irregularidades. Esses veículos apreendidos, seja carro ou moto, eles são levados para o 8º Batalhão. As pessoas procuram isso na sequência para regularizar a situação, ou a maioria acaba deixando lá, porque a gente sabe que tem um estoque lá de motos e de veículos que ficam lá no 8º Batalhão, e inclusive tem uma sequência aí de multas, né, e de diárias, essas coisas todas. Eles procuram para resgatar essa situação, capitão, ou geralmente acabam abandonando tudo? Na verdade, a maioria das pessoas procuram depois, né, o 8º Batalhão para rever o seu veículo e regularizar o veículo. Não é? Tem uma taxa de pátio que, na verdade, aquela parte do 8º Batalhão em que os veículos ficam apreendidos é um pedaço, uma parte do DETRAN, da nossa 14ª Ciretran, que tem responsabilidade do DETRAN. Então, na verdade, fica no 8º Batalhão, mas é um compartimento, uma parte ali, né, onde ficam os veículos que pertencem ao DETRAN e tem uma taxa de segurança de pátio. A maioria das pessoas procuram esses veículos, sim, a maioria. Mas sempre existe uma parte residual de pessoas que não procuram e em uma operação, de repente, tem uma apreensão de veículo em que a pessoa não procura o batalhão. E esses veículos, ao longo do tempo, eles vão se acumulando ali no nosso pátio, de forma tal que hoje nós já temos um número considerável de veículos, não é, que estão ali há mais de um ano nesse pátio e que não foram revistos pelos seus proprietários em função de que eles não procuraram, não é, porque tem as questões das notificações, da taxa de segurança de pátio, enfim, alguns proprietários não procuram. Tem um período para isso ficar no batalhão? Na verdade é o seguinte, depois de um certo tempo, uma média de 2 anos, esses veículos vão a leilão. Existe uma situação assim, que daí ela é toda regulamentada e toda dirigida pelo pessoal do DETRAN. Não é? A parte que incumbe a Polícia Militar é realizar as operações, é fazer as apreensões de veículos que estão em situação irregular, não é? Mas é bom já, então, vamos orientar a comunidade que procurem os seus veículos, até porque nós precisamos de espaço para os veículos serem apreendidos. Hoje nós temos, em média, 200 veículos apreendidos no nosso pátio, o que faz com que possamos perceber que a Polícia Militar tem feito um trabalho bastante efetivo no sentido de realizar as operações. Essas operações continuam aqui em Paranavaí, nas cidades da região. Geralmente elas voltam a acontecer no mesmo local que aconteceu a passada, ou cada uma delas tem um local diferente na cidade? As operações, elas são itinerantes, elas podem acontecer em locais diferenciados, mas podem também serem repetidas em alguns locais em função da necessidade. Por exemplo, é difícil hoje nós fazermos uma ação integrada de fiscalização urbana em que, mesmo verificando outros pontos da cidade, que nós não vamos fazer um trabalho na Avenida Paraná, na Neuza Cascão Borba, ali no Jardim Antigo Aeroporto, porque é uma região que evidentemente está, não é, trazendo alguns problemas para a Polícia Militar e para a parcela da comunidade. Mas nós temos feito o nosso trabalho e já estamos planejando outras operações. Elas não vão parar, vão acontecer com uma intensidade muito grande, de pelo menos uma vez por semana termos uma operação de ação integrada de fiscalização urbana na cidade de Paranavaí. Isso tem melhorado, principalmente ali a Avenida Paraná. A gente sabe que a reclamação é muito grande ali, do som, daquela barulheira. E até nesses últimos dias aí parece que as reclamações caíram um pouco. A polícia tem feito ali com atividade sempre. Isso tem melhorado? Tem apreendido esse tipo de som? Tem feito sim, né? Uma diminuição nas queixas, porque existiu também um resultado bastante satisfatório, mas é evidente que nós precisamos de uma comunidade mais consciente de que não passe a agir ordenadamente apenas porque a polícia fez um trabalho mais intensivo. Porque esta é uma questão de ordem, não é? Então hoje as pessoas, elas precisam da polícia para muitas atividades, apenas para ordenar o comportamento das pessoas. A polícia deve ter como prioridade o combate ao crime, não é? O combate ao tráfico de entorpecentes, o combate ao crime organizado, o combate àquelas pessoas que roubam, que furtam na cidade, e não poderia ter como meta fazer trabalhos de segurança, onde seria apenas para ordenar comportamentos. Então hoje a Polícia Militar está sendo muito aplicada em problemas domésticos,
porque parcela da comunidade não é suficientemente consciente para se comportar bem e daí precisa da atividade da polícia. Mas o resultado tem sido satisfatório, as queixas diminuíram e as pessoas também têm visto elogiado o trabalho da Polícia Militar e o trabalho vai continuar e agora, inclusive, com maior intensidade, porque teremos uma participação mais intensiva e efetiva da vigilância sanitária com os seus equipamentos para que possamos efetivar as notificações e as apreensões de som. A gente tem notado em Paranavaí ter aumentado o número de acidentes e a polícia acaba fazendo esse atendimento. E hoje mesmo vejo uma manchete no jornal Diário Noroeste que cresce o número de motoristas presos por embriaguez nas rodovias. E na cidade também me parece que não é muito diferente não. A maioria dos envolvidos em acidentes, quase sempre o problema é a embriaguez. Justamente, muitos trabalhos foram feitos. Hoje nós temos a lei seca em Paranavaí, o trabalho de orientação, inclusive, por intermédio dos meios de comunicação, como é o caso da Rádio Paranavaí, que sempre colaborou nesse sentido conosco. Nós temos feito um trabalho de orientação, de educação, de divulgação e de repressão nessa questão da embriaguez, não é, que inclusive ela é coibida, não é, pelo artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê inclusive sanção para quem for flagrado dirigindo veículo automotor sob condições e efeito de substância entorpecente ou de álcool, de qualquer substância que possa prejudicar a direção veicular. Mas hoje ainda existem pessoas que às vezes nos finais de semana abusam do álcool e depois conduzem os seus veículos provocando acidentes, não é, trazendo insegurança para o trânsito não só de Paranavaí, mas também aí da região. Mas da mesma forma que nós estamos comentando aqui das ações integradas de fiscalização urbana, a Polícia Militar tem coibido várias práticas dessa natureza, inclusive, né, encaminhado várias pessoas em função dessa prática. Mas seria importante que a comunidade se conscientize de que essa questão de álcool e direção realmente, como dizem em várias das propagandas e publicidades, não combinam e promovem e provocam acidentes com certeza. A Polícia Militar tem atendido vários acidentes em que depois nós flagramos a pessoa sob substância de álcool. A gente tem deparado em Paranavaí com um problema de homicídio. A Polícia Militar, é lógico que ela acompanha, ela é chamada, mas é um problema da Polícia Civil. Nós já tivemos um no domingo passado, outro na madrugada de hoje. Parece que tem aumentado essa situação também, né? Quase a maioria das vezes são desentendimentos e acertos, né, de contas e outras coisitas mais, e envolve drogas e tudo mais, mas isso tem aumentado em Paranavaí, né? A Polícia Militar tem feito um trabalho no sentido de coibir práticas como, por exemplo, porte ilegal de armas, mas o que acontece? Nós sabemos que as pessoas envolvidas com a criminalidade, não é? Hoje, nós, às vezes, mesmo com todo o trabalho da Polícia Militar, algumas delas andam armadas, não é? Até porque existe toda uma questão dessa natureza. A polícia tem feito um número considerável de apreensões de armas, principalmente em 2010 e 2011. Inclusive, numa das oportunidades, nós chegamos até a divulgar números, inclusive aqui na Rádio Paranavaí, de números muito significativos, que até o mês de maio nós tínhamos mais de 160 armas apreendidas. É muito grande o número. Um grande número de armas apreendidas, o que identifica que a Polícia Militar tem feito o seu trabalho. Mas em algumas áreas já consideradas de risco, não só pelas estatísticas do 8º Batalhão, mas também pela busca e da coleta de informações do serviço reservado, esses homicídios normalmente têm acontecido em locais onde o tráfico de entorpecentes é um tanto quanto mais intensivo. Ou seja, nós não podemos afirmar, mas todos os dados e todas as informações levam a crer, né, conjecturar, de que em mais de 99% dos casos, esses acertos de contas têm acontecido em função de acerto de contas e levaram à questão de homicídios e lesões corporais e outras situações dessa natureza.